você teria coragem de acreditar em algo sem ver antes de começar? Já se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora não é só uma história. É um confronto direto com a sua fé. O discípulo diferente entre os 12 discípulos de Jesus Cristo. Havia um homem que não chamava atenção. Seu nome era Tomé. Ele não era como Pedro, impulsivo e cheio de palavras. Não tinha a intensidade de João, conhecido por sua proximidade com Jesus. Tomé era diferente. Ele era silencioso. Enquanto os outros discutiam, ele observava enquanto se emocionavam com os milagres. Ele analisava enquanto muitos criam rapidamente. Tomé precisava entender, e isso fazia dele o homem incomum. Ele caminhava com Jesus pelas estradas poeirentas. Ouvia cada ensinamento. Via cegos enxergarem, mortos voltarem à vida. Mas mesmo diante de tudo isso, havia algo dentro dele. Uma pergunta constante. Uma necessidade de certeza. Uma fé que não aceitava apenas sentir. Precisava confirmar. E isso não era fraqueza. Era humanidade. Tomé representava todos aqueles que, mesmo diante de sinais, ainda lutam para acreditar completamente. Ele não rejeitava Jesus. Ele seguia, mas sua fé era diferente, mais cautelosa, mais racional, mais profunda e, ao mesmo tempo, mais frágil. Porque a dúvida, quando não enfrentada, cresce no silêncio. E Tomé carregava isso dentro de si, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém falasse, mas estava lá, esperando o momento certo para ser testada. E esse momento estava mais próximo do que ele imaginava. A coragem escondida, o clima havia mudado. As multidões ainda seguiam Jesus Cristo, mas agora havia tensão no ar. Os líderes religiosos já não escondiam mais o ódio. Eles queriam Jesus morto, e todos sabiam disso. Então, Jesus toma uma decisão inesperada. Voltar para a Judéia, o mesmo lugar onde quase o apedrejaram, o mesmo lugar onde a morte parecia certa. Os discípulos se entreolham. O medo é imediato. Era como caminhar direto para o perigo, para um caminho sem volta. Ninguém queria dizer, mas todos pensavam a mesma coisa. Se voltarmos, podemos morrer. O silêncio toma conta. Ninguém se oferece, ninguém reage. Até que o discípulo silencioso fala. Tomé, com uma firmeza que ninguém esperava. Ele diz, vamos também, nós, para morrermos com ele. Choque. O homem conhecido por pensar demais, agora mostrava algo inesperado. Coragem. Mas havia algo mais profundo nessa frase. Não era apenas bravura, era uma mistura de lealdade com realismo. Tomé não estava dizendo aquilo por entusiasmo. Ele realmente acreditava que aquele caminho levaria à morte. E mesmo assim, ele decide ir. Isso revela algo poderoso. Tomé podia ter dúvidas, mas nunca abandonou Jesus. Mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo esperando o pior, ele permaneceu. E essa é uma coragem que poucos têm. Não a coragem de quem não sente medo, mas a coragem de quem continua mesmo com medo. O grupo então segue viagem. Cada passo mais próximo do confronto. Cada estrada mais próxima da cruz. E Tomé continua ali, caminhando ao lado do Messias, mas com algo crescendo dentro dele. Uma tensão silenciosa, porque, no fundo, ele sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. E quando esse momento chegasse, a fé dele seria colocada à prova como nunca antes. A cruz e o colapso. E então,
Acontece. Aquilo que ninguém queria aceitar se torna realidade. Jesus Cristo é traído, preso na escuridão da noite, julgado sem justiça e condenado à morte. A cidade se agita. A multidão grita: "O ódio domina." Aquele que curava agora é ferido. Aquele que dava vida agora caminha para a morte. Os discípulos assistem de longe, confusos, assustados, sem entender. O plano, que parecia perfeito, começa a desmoronar diante dos olhos deles. E então, vem o momento mais cruel. Jesus é levado ao lugar da execução. A cruz é erguida, pregos atravessam suas mãos, seu corpo é levantado e o céu escurece. O mundo parece parar. A esperança se quebra. Tudo aquilo que eles acreditavam parece morrer junto com ele. E os discípulos fogem, o medo vence, a coragem desaparece, a fé entra em colapso. Cada um se esconde, cada um tenta sobreviver. E Tomé não está com eles. Ele não presencia o último suspiro, não ouve as últimas palavras. Ele apenas sente o vazio, um silêncio pesado, um buraco no coração. Porque quando alguém perde aquilo em que acreditava, o mundo perde o sentido. E, para Tomé, era exatamente isso que estava acontecendo. Não havia mais milagres, não havia mais respostas, não havia mais direção, apenas dor, apenas confusão, apenas silêncio. E o silêncio pode ser o lugar mais perigoso para a fé, porque é nele que nascem as perguntas. E se tudo isso não for verdade? E se eu me enganei? E se acabou? E assim, longe dos outros, longe da esperança, longe de qualquer explicação, a dúvida começa a crescer dentro de Tomé, não como um grito, mas como um sussurro constante, frio e persistente, impossível de ignorar. A cruz não destruiu apenas o corpo de Jesus. Ela abalou a fé de todos, mas em Tomé, ela criou algo ainda mais profundo, um colapso interno. E daquele momento em diante, a fé dele nunca mais seria a mesma, até que algo impossível acontecesse. A notícia impossível. 3 dias se passaram. 3 dias de silêncio, de medo, de portas fechadas. Os discípulos estavam escondidos, tentando sobreviver, tentando entender o que havia acontecido com Jesus Cristo. A cruz ainda estava fresca na memória. A dor ainda era real. A esperança parecia perdida. Mas, algo começa a acontecer. Primeiro, rumores, sussurros no meio das ruas, histórias que pareciam loucura. Ele não está mais lá. O corpo desapareceu. O túmulo está vazio. Ninguém queria acreditar. Era impossível. Mas, de repente, Jesus aparece vivo. Não como uma lembrança, não como um espírito distante, mas presente, real, diante deles. Ele fala, ele mostra as mãos, ele traz paz onde havia medo. E naquele instante, o impossível se torna realidade. A morte havia sido vencida. A esperança retorna. A fé começa a renascer. Mas há um detalhe. Tomé não estava lá. Mas, uma vez, ele ficou de fora do momento mais importante. E isso muda tudo. Quando ele retorna, encontra os discípulos diferentes transformados, com uma alegria que ele não conseguia entender. Eles dizem com convicção: "Nós vimos o Senhor." Mas para Tomé, aquilo era difícil demais.
Como alguém que ele sabia que morreu, poderia estar vivo? Como confiar depois de tudo? E então, ele responde com palavras que atravessaram o tempo. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não colocar o dedo no lugar dos cravos, e se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. Não era apenas dúvida, era defesa. Era um coração tentando se proteger da dor. Tomé não queria criar esperança para vê-la morrer novamente. Então ele decide algo que parece seguro. Acreditar apenas no que pode ver, no que pode tocar, no que pode provar, e isso revela algo profundo. A dúvida de Tomé não veio da falta de inteligência, veio da ferida. Enquanto os outros tinham o milagre, ele tinha o silêncio. E o silêncio pode fazer qualquer fé tremer. E assim, a história chega ao seu ponto mais tenso, porque agora não é mais sobre seguir Jesus. É sobre acreditar que ele realmente venceu a morte. E, para Tomé, isso ainda parecia impossível. A luta interna, o tempo passava. Mas dentro de Tomé, nada mudava. Os discípulos falavam com certeza. Repetiam a mesma frase, com olhos cheios de vida. Nós vimos Jesus Cristo. Mas, para Tomé, isso não era suficiente. Ele ouvia, mas não aceitava. Observava. Pundo. Observava, mas não se convencia. Porque dentro dele havia uma batalha. Silenciosa, profunda, intensa. De um lado, a fé, as lembranças dos milagres, as palavras de Jesus, os momentos vividos. Do outro, a dúvida, a cruz, a morte, o vazio, a dor que ainda não havia cicatrizado. E essa luta não dava descanso. Durante o dia, as vozes dos discípulos ecoavam. Durante a noite, o silêncio gritava ainda mais alto. E se não for verdade? E se eles estiverem enganados? E se eu acreditar e perder tudo de novo? Tomé não queria errar, não queria se iludir, não queria reconstruir algo que poderia desmoronar novamente. Então, ele se protege, cria uma regra, uma condição. Eu só acredito se eu ver. Parece firme, parece lógico, mas por dentro era medo de confiar, medo de se entregar, medo de sofrer novamente. E quanto mais ele tentava ser racional, mais o coração dele se fechava. Mas existe algo importante aqui. Tomé não foi embora. Ele não abandonou os discípulos, não desistiu completamente. Mesmo com dúvidas, ele permaneceu. E isso muda tudo, porque muitas vezes a fé não começa com certeza, começa com permanência. Tomé estava ali, no meio deles, no meio da promessa, mesmo sem acreditar totalmente, e isso revela algo poderoso. Você pode ter dúvidas, e ainda assim, está no caminho certo. A luta interna não significa fracasso. Significa que algo dentro de você ainda está buscando a verdade. E Tomé estava buscando, mesmo em silêncio, mesmo confuso, mesmo dividido. E essa luta estava prestes a chegar ao fim, porque o que ele precisava não era mais argumento, não era mais explicação, era um encontro. E esse encontro estava mais próximo do que ele imaginava. O encontro decisivo, o ambiente estava fechado, portas trancadas, janelas fechadas.
corações ainda marcados pelo medo. Os discípulos estavam reunidos, tentando se proteger, tentando entender tudo o que havia acontecido com Jesus Cristo. Tomé estava ali, o mesmo homem que disse: "Se eu não ver, não acreditarei." A dúvida ainda estava presente, mas também havia algo novo, expectativa. Então, sem aviso, sem barulho, sem que as portas fossem abertas, Jesus aparece no meio deles. A presença era real, forte, inconfundível, e suas primeiras palavras quebram o silêncio. "A paz esteja com vocês." O medo recua. O ambiente muda. O impossível se torna presente. Mas dessa vez, tudo era diferente. Porque agora Tomé estava ali, frente a frente, com aquilo que ele negou. O silêncio toma conta do lugar. Ninguém se move. E então, Jesus faz algo surpreendente. Ele não ignora Tomé, não o repreende com dureza, não o rejeita. O discípulo diferente entre os 12 discípulos de Jesus Cristo. Havia um homem que não chamava atenção. Seu nome era Tomé. Ele não era como Pedro, impulsivo e cheio de palavras. Não tinha a intensidade de João, conhecido por sua proximidade com Jesus. Tomé era diferente. Ele era silencioso. Enquanto os outros discutiam, ele observava enquanto se emocionavam com os milagres. Ele analisava enquanto muitos criam rapidamente. Tomé precisava entender, e isso fazia dele o homem incomum. Ele caminhava com Jesus pelas estradas poeirentas. Ouvia cada ensinamento. Via cegos enxergarem, mortos voltarem à vida. Mas mesmo diante de tudo isso, havia algo dentro dele. Uma pergunta constante. Uma necessidade de certeza. Uma fé que não aceitava apenas sentir. Precisava confirmar. E isso não era fraqueza. Era humanidade. Tomé representava todos aqueles que, mesmo diante de sinais, ainda lutam para acreditar completamente. Ele não rejeitava Jesus. Ele seguia, mas sua fé era diferente, mais cautelosa, mais racional, mais profunda e, ao mesmo tempo, mais frágil. Porque a dúvida, quando não enfrentada, cresce no silêncio. E Tomé carregava isso dentro de si, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém falasse, mas estava lá, esperando o momento certo para ser testada. E esse momento estava mais próximo do que ele imaginava. A coragem escondida, o clima havia mudado. As multidões ainda seguiam Jesus Cristo, mas agora havia tensão no ar. Os líderes religiosos já não escondiam mais o ódio. Eles queriam Jesus morto, e todos sabiam disso. Então, Jesus toma uma decisão inesperada. Voltar para a Judéia, o mesmo lugar onde quase o apedrejaram, o mesmo lugar onde a morte parecia certa. Os discípulos se entreolham. O medo é imediato. Era como caminhar direto para o perigo, para um caminho sem volta. Ninguém queria dizer, mas todos pensavam a mesma coisa. Se voltarmos, podemos morrer. O silêncio toma conta. Ninguém se oferece, ninguém reage. Até que o discípulo silencioso fala. Tomé, com uma firmeza que ninguém esperava. Ele diz: "Vamos também, nós, para morrermos com ele." Choque. O homem conhecido por pensar demais, agora mostrava algo inesperado. Coragem. Mas havia algo mais profundo nessa frase. Não era apenas bravura, era uma mistura de lealdade com realismo. Tomé não estava dizendo aquilo por entusiasmo. Ele realmente acreditava
que aquele caminho levaria à morte. E mesmo assim, ele decide ir. Isso revela algo poderoso. Tomé podia ter dúvidas, mas nunca abandonou Jesus. Mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo esperando o pior, ele permaneceu. E essa é uma coragem que poucos têm. Não a coragem de quem não sente medo, mas a coragem de quem continua mesmo com medo. O grupo então segue viagem. Cada passo mais próximo do confronto. Cada estrada mais próxima da cruz. E Tomé continua ali, caminhando ao lado do Messias, mas com algo crescendo dentro dele. Uma tensão silenciosa, porque, no fundo, ele sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. E quando esse momento chegasse, a fé dele seria colocada à prova como nunca antes. A cruz e o colapso. E então, acontece. Aquilo que ninguém queria aceitar se torna realidade. Jesus Cristo é traído, preso na escuridão da noite, julgado sem justiça e condenado à morte. A cidade se agita. A multidão grita: "O ódio domina." Aquele que curava agora é ferido. Aquele que dava vida agora caminha para a morte. Os discípulos assistem de longe, confusos, assustados, sem entender. O plano, que parecia perfeito, começa a desmoronar diante dos olhos deles. E então, vem o momento mais cruel. Jesus é levado ao lugar da execução. A cruz é erguida, pregos atravessam suas mãos, seu corpo é levantado e o céu escurece. O mundo parece parar. A esperança se quebra. Tudo aquilo que eles acreditavam parece morrer junto com ele. E os discípulos fogem, o medo vence, a coragem desaparece, a fé entra em colapso. Cada um se esconde, cada um tenta sobreviver. E Tomé não está com eles. Ele não presencia o último suspiro, não ouve as últimas palavras. Ele apenas sente o vazio, um silêncio pesado, um buraco no coração. Porque quando alguém perde aquilo em que acreditava, o mundo perde o sentido. E, para Tomé, era exatamente isso que estava acontecendo. Não havia mais milagres, não havia mais respostas, não havia mais direção, apenas dor, apenas confusão, apenas silêncio. E o silêncio pode ser o lugar mais perigoso para a fé, porque é nele que nascem as perguntas. E se tudo isso não for verdade? E se eu me enganei? E se acabou? E assim, longe dos outros, longe da esperança, longe de qualquer explicação, a dúvida começa a crescer dentro de Tomé, não como um grito, mas como um sussurro constante, frio e persistente, impossível de ignorar. A cruz não destruiu apenas o corpo de Jesus. Ela abalou a fé de todos, mas em Tomé, ela criou algo ainda mais profundo, um colapso interno. E daquele momento em diante, a fé dele nunca mais seria a mesma, até que algo impossível acontecesse. A notícia impossível. 3 dias se passaram. 3 dias de silêncio, de medo, de portas fechadas. Os discípulos estavam escondidos, tentando sobreviver, tentando entender o que havia acontecido com Jesus Cristo. A cruz ainda estava fresca na memória. A dor ainda era real. A esperança parecia perdida. Mas, algo começa a acontecer. Primeiro, rumores, sussurros no meio das ruas, histórias que pareciam loucura. Ele não está mais lá. O corpo
desapareceu. O túmulo está vazio. Ninguém queria acreditar. Era impossível. Mas, de repente, Jesus aparece vivo. Não como uma lembrança, não como um espírito distante, mas presente, real, diante deles. Ele fala. Ele mostra as mãos. Ele traz paz onde havia medo. E naquele instante, o impossível se torna realidade. A morte havia sido vencida. A esperança retorna. A fé começa a renascer. Mas há um detalhe. Tomé não estava lá. Mas, uma vez, ele ficou de fora do momento mais importante. E isso muda tudo. Quando ele retorna, encontra os discípulos diferentes transformados, com uma alegria que ele não conseguia entender. Eles dizem com convicção: nós vimos o Senhor. Mas para Tomé, aquilo era difícil demais. Como alguém que ele sabia que morreu, poderia estar vivo? Como confiar depois de tudo? E então, ele responde com palavras que atravessaram o tempo. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não colocar o dedo no lugar dos cravos, e se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. Não era apenas dúvida, era defesa. Era um coração tentando se proteger da dor. Tomé não queria criar esperança para vê-la morrer novamente. Então ele decide algo que parece seguro. Acreditar apenas no que pode ver, no que pode tocar, no que pode provar. E isso revela algo profundo. A dúvida de Tomé não veio da falta de inteligência. Veio da ferida. Enquanto os outros tinham o milagre, ele tinha o silêncio. E o silêncio pode fazer qualquer fé tremer. E assim, a história chega ao seu ponto mais tenso. Porque agora não é mais sobre seguir Jesus. É sobre acreditar que ele realmente venceu a morte. E, para Tomé, isso ainda parecia impossível. A luta interna, o tempo passava. Mas dentro de Tomé, nada mudava. Os discípulos falavam com certeza. Repetiam a mesma frase. Com olhos cheios de vida, nós vimos Jesus Cristo. Mas, para Tomé, isso não era suficiente. Ele ouvia, mas não aceitava. Observava. Pundo. Observava, mas não se convencia. Porque dentro dele havia uma batalha. Silenciosa, profunda, intensa. De um lado, a fé, as lembranças dos milagres, as palavras de Jesus, os momentos vividos. Do outro, a dúvida, a cruz, a morte, o vazio, a dor que ainda não havia cicatrizado. E essa luta não dava descanso. Durante o dia, as vozes dos discípulos ecoavam. Durante a noite, o silêncio gritava ainda mais alto. E se não for verdade? E se eles estiverem enganados? E se eu acreditar e perder tudo de novo? Tomé não queria errar, não queria se iludir, não queria reconstruir algo que poderia desmoronar novamente. Então, ele se protege, cria uma regra, uma condição. Eu só acredito se eu ver. Parece firme, parece lógico, mas por dentro era medo de confiar, medo de se entregar, medo de sofrer novamente. E quanto mais ele tentava ser racional, mais o coração dele se fechava. Mas existe algo importante aqui. Tomé não foi embora. Ele não abandonou os discípulos. Não desistiu completamente. Mesmo com dúvidas, ele permaneceu. E isso
muda tudo. Porque, muitas vezes, a fé não começa com certeza, começa com permanência. Tomé estava ali, no meio deles, no meio da promessa, mesmo sem acreditar totalmente, e isso revela algo poderoso. Você pode ter dúvidas, e ainda assim, está no caminho certo. A luta interna não significa fracasso. Significa que algo dentro de você ainda está buscando a verdade. E Tomé estava buscando, mesmo em silêncio, mesmo confuso, mesmo dividido. E essa luta estava prestes a chegar ao fim, porque o que ele precisava não era mais argumento, não era mais explicação, era um encontro. E esse encontro estava mais próximo do que ele imaginava. O encontro decisivo, o ambiente estava fechado, portas trancadas, janelas fechadas, corações ainda marcados pelo medo. Os discípulos estavam reunidos, tentando se proteger, tentando entender tudo o que havia acontecido com Jesus Cristo. Tomé estava ali, o mesmo homem que disse: "Se eu não ver, não acreditarei." A dúvida ainda estava presente, mas também havia algo novo, expectativa. Então, sem aviso, sem barulho, sem que as portas fossem abertas, Jesus aparece no meio deles. A presença era real, forte, inconfundível, e suas primeiras palavras quebram o silêncio. "A paz esteja com vocês." O medo recua. O ambiente muda. O impossível se torna presente. Mas dessa vez, tudo era diferente. Porque agora Tomé estava ali, frente a frente, com aquilo que ele negou. O silêncio toma conta do lugar. Ninguém se move. E então, Jesus faz algo surpreendente. Ele não ignora Tomé, não o repreende com dureza, não o rejeita.